Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Nós vamos agora fazer a correção da sexta semana do PET volume 2 de 2021. E o assunto é permutação, arranjo e combinação sem repetição. Vamos fazer a primeira parte agora com a professora Idelma. Vamos lá? Bom, a primeira questão fala que em um restaurante existem 4 opções de bebida, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar seu almoço contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Bom, esse aqui é bem fácil, né? É o princípio multiplicativo que nós vimos na semana passada, certo? Então, nós vamos fazer quantas bebidas? 4. Quantos pratos principais? 3. E sobremesa, 2. Então, a gente vai multiplicar as 3 opções, né? Bebidas, prato principal e sobremesa. São 4 opções de bebida, 3 do prato principal e 2 tipos de sobremesa. Então, é só multiplicar 4 vezes 3, 12 vezes 2, de 24 maneiras diferentes podemos pedir uma refeição nesse restaurante. Certo? Então, vamos agora para a questão 2. Bom, a questão 2 pede para analisar cada uma das situações abaixo e classificá-las como 1, permutação, 2, arranjo ou 3, combinação. E depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Bom, o que é permutação? É quando a gente muda a ordem dos elementos só. Não retira nenhum. Então, faz uma troca de lugar com todos os elementos. Troca de lugar com todos os elementos. Então, ninguém fica de fora, né? No arranjo, fica alguns de fora. E a ordem é importante. Então, fica alguns de fora e a ordem importa. Geralmente é quando tem premiação, quando tem cargos diferentes, isso tudo é arranjo. Formação de números também, né? Porque a ordem é importante. 3. Combinação. Combinação também fica alguns de fora. Só que na combinação a ordem não importa. Não importa. Beleza, então vamos lá. Eleger um presidente e um vice-presidente numa comissão de 10 pessoas. Então, de 10 pessoas, eu vou escolher um presidente e um vice-presidente. São cargos diferentes. Só 2 que vão ser escolhidos em 10. Então, 8 vão ficar de fora e a ordem importa. Então, é 2, arranjo. Bom, o próximo. Escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. Se vão escolher 2, vão sobrar 28. Então, não é permutação, né? E escolher 2 funcionários para representar a empresa, tem diferença na representação deles? Não, não tem. Então, é combinação. Combinação é 3.
Agora, formar senhas de 6 dígitos, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai sobrar elementos, né, que vamos olhar. E formar senha é arranjo, né, porque a ordem dos algarismos é muito importante para formar senhas. Então, arranjo é 2. Agora, formar combinações com os dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos mudar a ordem desses algarismos aqui, de todos eles. Então, vai usar todos? Então, é permutação. Ah, tem um peguinho aqui, né? Fazer combinações. Mas não é combinação, é permutação, viu? É porque a gente está combinando os números. Organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Então, eu vou mudar os 6 livros de lugar, né? Vou fazer o que eu quiser com os livros. Então, é permutação também, não vai sobrar livro fora. Sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Eu vou sortear e vai sobrar 17 que não vão receber nada no sorteio, né? Falou que tem uns que vai ganhar um prêmio melhor que o outro? Não falou. Se não falou, a ordem não importa. Então é combinação. Então é 2, 3, 2, 1, 1, 3. 2, 3, 2, 1, 1, 3 é alternativa E. Eita, que legal! Então, agora vamos para o exercício 3. Bom, no exercício 3, são dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e pergunta-se, item A, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, formar números com algarismos é arranjo, né? Porque ainda mais que tu vai usar só 3 deles. Não vai sobrar, então não é permutação, é arranjo. Mas, quando a gente está fazendo esse tipo de exercício, o princípio multiplicativo também ajuda muito. Então, vamos lá na letra A. Vou formar números, né? Com 3 algarismos. Então, vou multiplicar 3 números. Primeiro, a quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E são algarismos distintos. Então, para o primeiro, tem 6 algarismos. Tira 1, 5. Tira 1, 4. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 números. Então, no item A, pode formar 120 números. No item B, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, é o mesmo sistema, né? Então, é 6 para o primeiro, 5 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto. Então, até que deu 120. 120 vezes 3, 360 números. Letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos, terminados com 5, podemos terminar? Por isso que é bom a gente fazer o princípio multiplicativo, que a gente, quando tem restrição, fica mais fácil de resolver. Então, é de 4 algarismos. Então, esse aqui tem que ser o 5, que é um deles. Se for tirar o 5, sobra 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, tem 5 opções para o primeiro, 4 para o segundo, 3 para o terceiro e 1 para o quarto. A gente começa na restrição, depois volta aqui no primeiro número. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 1, continua 60 números. Item D.
Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, ímpares. Peraí. Eu vou tirar aqui, vou apagar aqui o 5. Não. Não vai dar certo. Só um minutinho. Eu vou voltar. Eu tinha que ter terminado aqui, apagado o 5 antes, porque agora eu vou precisar dele, né? Não sei para que eu risquei ele. Então, retomando o item D, os números ímpares são os algarismos, são os números terminados em ímpares, né? Aqui, ó, 1, 3 e 5. Tem 3 algarismos. Então, pode ser 1, 3 ou 5. Tem 3 opções. Só que aqui vai se usar apenas um deles. E se tem 6 algarismos, usando um, sobram 5 opções para o primeiro, para a casa da centena, e 4 opções para a casa da dezena. Então, dá 20 vezes 4, 60 números também. E letra E. Quantos números de 6 algarismos distintos, divisíveis por 2, podemos formar? Agora, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E divisíveis por 2 tem que ser par. Então, tem 1, o 2, o 4 e o 6. São 3 também, né? Então, vai se usar um deles. E se são 6, sobram 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que vai dar também 60, ó. Não. 5 vezes 4, desculpa, 360. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Não, aqui não é. Eu tô fazendo confusão aqui. Desculpa, gente. Olha só o que eu fiz. Aqui eu troquei, ó. São 3 opções, não é um deles. Vai usar um deles só, mas aqui são 3 opções. Espera. Vamos considerar, vamos fazer aqui, ó. Vai usar uma deles, só que tem 3 opções. Que bom que a gente vê quando erra, né? Aqui é o 2, o 4 ou o 6. Vai usar uma delas aqui. Então, 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Vezes 3, 360 números. Ufa! Vimos o erro a tempo. Tá vendo, gente? Não é só aluno que erra, não. O professor erra, mas graças a Deus o professor vê onde está o erro. E muito obrigado por ter chegado até aqui. E nós vamos agora para a parte 2.